Oi, tudo bem? Meu nome é Sandra Takahashi. Você já sentiu dificuldade de se posicionar em alguma situação? Você já sentiu sua consciência pesada? É sobre essa dinâmica desse tema que eu vou te falar hoje. Como ela acontece e como se aplica. No pertencimento, todos nós temos consciência leve e pesada. Quando fazemos o mesmo que o grupo, sentimos consciência leve. Quando fazemos diferente do grupo, sentimos consciência pesada. Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, observou que o pertencimento atua também na consciência coletiva. Uma analogia: a galinha choca ovos de diferentes galinhas, cada pintinho é diferente e no final do dia, todos embaixo da asa. Todos os pintinhos embaixo da asa, todos os pintinhos pertencem sem distinção. A consciência coletiva funciona dessa forma em uma família. Todos pertencem sem distinção, mesmo com todas as diferenças. Vivos ou mortos, todos pertencem. Por exemplo, não é porque o meu avô faleceu que ele não pertence mais à família. A natureza familiar deseja manter a união e coesão da família a qualquer preço. Quando algum membro da família é excluído, mais tarde outro membro da família assume o comportamento da pessoa excluída e assume o seu destino. E muitas vezes a pessoa que assume o comportamento nem sequer conheceu a pessoa da família que foi excluída. Muitas vezes, um membro da família que veio depois assume o destino do membro excluído. Por exemplo, um sobrinho assume o comportamento de um tio que pode ter morrido antes. E quem pertence ao sistema familiar? Todos os laços de sangue, irmãos, meio-irmãos, pais e seus irmãos e meio-irmãos, nossos avós com seus irmãos e meio-irmãos, todos que estão ligados a nós por uma linhagem de sangue. Também as pessoas ligadas pelo vínculo do destino pertencem à família. Laços sexuais, como parceiros sexuais anteriores, pelo menos 4 categorias com certeza. Aqueles com os quais tivemos laços sexuais com amor, aqueles com os quais tivemos laços sexuais com gravidez, mesmo que tenham sido abortados, naturais ou espontâneos, promessas de casamento, sexo com violência, os estupros no caso. São 4 situações que descrevem os vínculos sexuais e vale para todos os membros de sangue, ou seja, os meus, dos pais e seus irmãos e meio-irmãos, avós com seus irmãos e meio-irmãos e assim por diante. Essas pessoas vinculadas permanecem vinculadas. Outro grupo de vínculo de destino são as pessoas que deram uma vantagem ou desvantagem existencial à família. Por exemplo, alguém que salvou a vida de alguém da família. Por exemplo, escravos que deram vantagem existencial à família, que enriqueceram em função do trabalho desses escravos. No quesito desvantagem existencial, um exemplo são os assassinos, que prejudicaram a existência de um membro da família, aqueles que prejudicaram seriamente a família. É estranho que os assassinos e os que prejudicaram a família estejam vinculados à família. Mas Hellinger observou os efeitos, e essas pessoas dificilmente têm o direito de pertencer. Normalmente não. Não damos o pertencimento aos assassinos e aos que prejudicaram a família. O efeito disso é que mais tarde uma criança da família assume o destino desse excluído e torna-se um assassino ou uma pessoa que prejudica a família ou outra família. E você não precisa concordar ou acreditar, apenas observe as evidências que surgem de como as coisas se sucedem nas histórias de diversas famílias. Bert Hellinger contou uma história que vivenciou de um encontro com um índio, quando esteve no Canadá. O índio disse para Hellinger que, na verdade, na cultura dele,
Não existia uma palavra para a justiça e nem para a injustiça. Simplesmente, ele não conhecia esse conceito. E Bert Hellinger perguntou: como vocês fazem quando, por exemplo, mata a outra? O índio respondeu: nós consideramos que se uma pessoa mata uma outra de sua própria tribo, muito estranho. Consideramos que é uma pessoa doente ou que precisa de instrução. E seja, dar instrução ou cuidar dessa pessoa até que ela se restabeleça, cabe à família da vítima, que adota e cuida até que essa pessoa se restabeleça e, posteriormente, essa pessoa é incorporada à família e substitui a pessoa que ele matou no trabalho. Bert Hellinger ficou muito chocado e ainda mais com a expressão do índio após a pergunta. Como quem pergunta: como? Por que alguém mataria uma pessoa da sua própria tribo? Observando que essa era uma situação rara na cultura daquele índio, diferente da nossa cultura, onde o processo de violência se estende muitas vezes por várias gerações. Outra observação natural é a ordem. O princípio da ordem que Bert Hellinger descreve é muito simples. Na família, alguém chega antes no sistema familiar do que o outro, e essa ordem produz uma hierarquia natural. Avós, pais e netos num fluxo de hierarquia absolutamente natural. Nada do que a gente fizer vai modificar essa ordem natural. Esclarecendo que essa ordem natural não pressupõe obediência. É a ordem de respeito, uma ordem de amor. Significa mais respeito do que qualquer outra coisa. Bem diferente da hierarquia militar, onde um precisa obedecer o outro. Na verdade, se nós levarmos somente a obediência dentro das famílias, a humanidade não prosseguiria. Se uma geração repete a obediência da geração anterior e assim por diante, não haveria evolução. Existe naturalmente uma desobediência na evolução das famílias. E o ideal seria que essa desobediência acontecesse com um profundo respeito diante daquilo que aconteceu antes. Uma frase de Bert Hellinger diz: os filhos podem desobedecer seus pais, com uma postura que é descrita da seguinte maneira: a criança diante dos seus pais e dizendo: por favor, queridos pais, me olhem com carinho se eu fizer as coisas um pouco diferente do que vocês fizeram. E com essa postura respeitosa, a desobediência produz um bom efeito e leva uma adaptação do contexto para a nova geração em relação à geração anterior, sem desprezar a enorme contribuição e sem deixar de ser grato por tudo que a geração anterior fez. Essa ordem, quando respeitada, proporciona às gerações posteriores um destino mais leve e com mais recursos em relação à geração que antecedeu. E todo tipo de efeito desastroso quando essa ordem é desobedecida e esse respeito é desobedecido. Vale dizer que esse desobedecer tem a ver com a postura, como uma geração lida com a geração anterior. Esse desrespeito de uma geração com a geração anterior se mostra através de dificuldades com os projetos, com que esses projetos sigam à frente, falhar ou adoecer seriamente, e até duas coisas simultaneamente. Com isso, não queremos dizer que se encontre um princípio kármico ou uma maldição. É simplesmente a atuação dessa consciência, que através da repetição busca incessantemente restaurar a ordem natural. O típico é os filhos que julgam ou condenam seus pais, porque eles tiveram muitos conflitos e acreditam no seu coração intimamente que ele, o próprio filho, teria feito melhor que seus próprios pais no manuseio dessa ou daquela situação. Esses filhos têm recriminações sérias, julgamentos muito exacerbados contra seus pais, onde se sentem muito capazes e mais capazes que seus próprios pais.
de levar uma vida, seja de casal ou profissional, com mais sucesso, com menos brigas e menos conflitos. E o que se observa nesses casos? Observamos que essas crianças, quando crescem, também apresentam vida de casal tumultuada e até mais tumultuada do que a vida que os pais vivenciaram. Às vezes, nem conseguem sustentar uma vida de casal que dure, e situações semelhantes se for na profissão. E nesse caso, podem observar que o princípio dessa consciência de falha progressiva vem através da dor e sofrimento criado por essa repetição. Repetição desastrosa leva a pessoa envolvida a refletir e se conscientizar de que ela não é, na verdade, mais capaz que seus pais de lidar com uma situação conflituosa. E aí, essa pessoa talvez possa voltar a seus pais numa postura de respeito e humilde e dizer: queridos pais, eu achei que eu sabia fazer melhor que vocês, mas na verdade eu não estou fazendo melhor que vocês. Quero, por favor, pedir que vocês me abençoem e me olhem com carinho se eu fico na minha posição de filho e não mais interfiro no seu relacionamento de casal ou na sua vida profissional. Na verdade, para mim é uma bênção que você, mamãe, tenha escolhido esse pai e você, pai, tenha escolhido essa mãe, pois foi assim que eu ganhei a minha vida e eu sou de vocês apenas o filho. Quando a gente consegue chegar a esse movimento profundamente no nosso sentimento e fizermos isso com sinceridade, essa ordem essencial é reestruturada. Então podemos sentir o fluxo de amor de uma geração para outra e o processo se reorganiza com todos os efeitos que correspondem. Por hoje é isso. Se você se interessou por esse tema ou conhece um amigo que você pode ajudar com esse tema, compartilhe.